Namastê, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tava aqui de boa, né? E pensei assim, por que a gente não cria um app? Né? Por que não? A gente que é desenvolvedor, vez ou outra, tem essa vibe, né? A gente tá ali de boa e decide, vou criar aqui um novo aplicativo. Então aproveitei essa oportunidade, por assim dizer, para utilizar a IA para criar um aplicativo do zero. Então eu utilizo a IA ali dentro do meu trabalho, ali constantemente, mas muito mais para uma consulta, o autocomplete utilizo o tempo todo, mas eu nunca criei um projeto aqui do zero utilizando IA. Então achei que seria interessante testar se tem essa possibilidade de verdade, né? Mas eu não quero só criar o projeto, ele tá aqui funcionando e pronto, não. Eu quero que seja um projeto que tenha uma arquitetura, uma estrutura que eu entenda, que seja um projeto que, se eu quiser, eu posso pegar e colocar ele em produção. Há pouco tempo eu lancei um aplicativo, então eu criei um aplicativo ali para mim mesmo, chamado Vem Bebê, que era ali um aplicativo de enxoval, para você poder criar o enxoval ali do seu bebê. No caso, eu criei esse aplicativo pensando em uma solução para mim mesmo, né, para mim e para minha esposa, no caso. Só que aí a ideia foi tão legal que eu peguei e comecei a desenrolar e coloquei ele em produção. Então eu consegui pegar esse projeto, que era mais um MVP, algo que eu fiz só para mim mesmo, e colocar ele em produção. Consegui evoluir a arquitetura dele de uma forma que outras pessoas pudessem utilizar. E agora, sempre que eu preciso adicionar alguma coisa, uma atualização, fazer uma correção, eu sei exatamente onde eu tenho que mexer. É algo que eu fico muito feliz ali nos projetos que eu trabalho. Sei lá, deu um problema em tal lugar, eu sei ali basicamente o arquivo que eu vou ter que mexer para corrigir aquele problema. Quando a gente começa a criar um projeto com IA, a gente tem essa pequena questão. A IA tá fazendo tudo. Então, se você cria um projeto, no caso, se a IA cria um projeto numa arquitetura, num estilo que você não conhece, então quando você precisar fazer alguma atualização, alguma correção ou algo desse tipo, você não vai saber onde mexer. Então, qual é a minha proposta? Criar um projeto utilizando IA aqui do zero, mas que tenha uma arquitetura, uma estrutura de pastas que eu conheça, para quando eu precisar mexer, eu vou saber exatamente onde eu preciso ali alterar em cada arquivo. Então, essa é a nossa proposta. Para falar a verdade, esse aqui já é, digamos, a versão 2 aqui desse vídeo, né? No caso, eu tentei fazer a primeira vez, porém, a IA ali, ela se perdeu exatamente nesse ponto. Então, eu comecei, ela fez um projeto funcional, atendendo o que eu queria ali, da ideia, porém, na hora de implementar a arquitetura que eu queria que ela colocasse, ela se perdeu. Ela tinha um projeto ali na arquitetura toda dela mesma ali, que ela inventou não sei da onde. Quando eu pedi para ela refatorar na arquitetura que eu conhecesse, aí ela se perdeu, aí parou de funcionar, o projeto não rodou mais. Aí eu peguei e até deixei essa gravação de lado e vamos tentar aqui novamente, né? Eu até não ia fazer mais isso, mas hoje vou decidir aqui dar uma segunda chance pra IA pra ver se dessa vez ela consegue, né? Pelo amor de Deus, o pessoal não cria um monte de aplicação com IA, por que eu não vou conseguir? Então aqui vamos tentar novamente, beleza? No caso aqui a gente vai utilizar o Visual Studio Code e o Copilot, tá bom? Por que é o Copilot? Não sei, tá? É o que eu tenho aqui, então vou utilizar ele. Se vocês acharem interessante, depois eu posso tentar fazer algo parecido. Talvez outra ideia, talvez essa mesma ideia, utilizando, sei lá, o cursor, por exemplo, ou outra ideia que já tenha um IA integrado, tá bom? Qual a ideia que a gente vai desenvolver aqui hoje, né? Eu não falei da ideia. Então, conversando ali com os meus amigos no Discord, então todo sábado a gente se reúne para jogar um pouquinho ali algum jogo multiplayer. Então eles estavam conversando e um deles falou, nem sei quem foi, eu vou até mandar esse vídeo depois para a pessoa se manifestar quem falou a ideia. No caso era o quê? Um alarme. Só que esse alarme, ele não vai disparar em um determinado horário. Ele vai disparar em um determinado local do mapa. Então, qual a utilidade dele? Imagina que você tá lá, acordou 5 horas da manhã para ir pro seu trabalho, só que você quer tirar um cochilinho ali no ônibus, né? No caminho, sei lá, você leva 1, 2 horas para chegar lá no seu trabalho, você quer tirar aquele cochilinho gostoso, mas fica com medo de perder o seu ponto, né? Onde você tem que descer. Qual a nossa ideia aqui? É exatamente a pessoa ter a possibilidade de marcar um local no mapa e quando ela chegar ali próximo daquele local, o alarme vai disparar. Então, em vez de ser dependendo de um horário específico, vai ser dependendo de uma localização específica. Eu decidi fazer essa ideia exatamente porque ela é simples, o conceito dela é simples, então acho que a IA vai entender bem direitinho e é uma ideia interessante, né? Um produto interessante que, se ele funcionar, eu aí tenho coragem de mandar ele para produção, né? A gente pode pegar, criar aqui, fazer isso aqui como se fosse a primeira parte do vídeo. A gente cria o produto, depois vai melhorando ele até colocar ele em produção, né? Sei lá, criar logomarcas, imagens, tudo utilizando IA e mandar um produto ali para as lojas do Google, por exemplo, que vai funcionar e outras pessoas vão poder baixar. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui não é começar logo mandando o prompt, né? A gente até pode abrir aqui a IA já, né? Então, cadê o prompt da IA? Ctrl Shift T. Pronto, já tá aqui o nosso Copilot. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer não é mandar prompt aqui para ela. Cria um app de tal jeito e tal, não. A gente vai primeiro criar uma documentação, que é onde essa IA vai se basear. E essa documentação vai servir exatamente para explicar qual o objetivo do projeto, quais as funcionalidades ele deve ter, qual arquitetura ele deve seguir e qual a estrutura de pastas que eu quero que o meu projeto
vá seguir, tá bom? Exatamente por isso que eu já falei para vocês lá no começo. Eu quero criar um projeto com IA, mas um projeto que eu posso escalar ele, que eu posso modificar, que eu vou entender o que está acontecendo ali dentro. Se eu pegar e simplesmente fizer um projeto aqui com IA de qualquer jeito, depois eu vou ficar o quê? Dependente da IA. Toda vez que eu quiser modificar alguma coisa, eu tenho que ir lá e pedir para ela. Nunca vou saber corrigir nada no meu próprio projeto. E eu não quero isso. Eu quero criar um projeto com ela para facilitar a minha vida. Porém, um projeto que eu entenda e tenha a liberdade de mexer à vontade quando eu quiser. Para fazer isso, eu vou copiar, por assim dizer, uma ideia que foi dada ali pelo Jacob Moura, que ele fez algo parecido, tá? Tem até o vídeo lá disponível, ele fez uma live onde ele criou um aplicativo Flutter utilizando IA. E a ideia era o quê? Você tem uma documentação de tudo que o seu projeto precisa, para só depois você começar e pedir para a IA fazer o que você quer que ela faça, tá? Primeiro você explica tudo que o projeto vai ter e depois você pega e começa a pedir os prompts. Dessa forma você vai conseguir dar um contexto maior para a IA e ela vai seguir um padrão que você conheça, tá bom? Então ele fez essa live lá, também recomendo, tá? Vocês dão uma olhadinha lá. Ele traz bastantes conceitos ali importantes, principalmente para utilizar a IA em projetos Flutter, bem legal. Então o primeiro arquivo que a gente vai ter é esse index.md. Ele traz o que? Exatamente do que se trata o meu projeto. Toda uma explicação, o que eu quero que o meu projeto faça. É exatamente a explicação que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Como que eu fiz esse arquivo aqui, o index.md? Aqui é o vídeo, é uma gravação do vídeo passado que a IA não conseguiu trabalhar direito. Mas primeiro, eu coloquei uma explicação bem lixo, por assim dizer, para ela. Expliquei aqui de qualquer jeito. E pedi para a própria IA criar um arquivo index.md que se refere à documentação do nosso projeto, melhorando a descrição e deixando ela otimizada para uso com IA. Então foi isso, eu peguei e escrevi uma descrição de qualquer jeito. Então se você tiver uma ideia, você pega, coloca ela aí do jeito que você está pensando e depois pede para a própria IA corrigir esse arquivo, né? Deixar ele otimizado para utilização com outras IAs. E ele gerou esse arquivo aqui para mim, tá bom? Dei uma olhada nele aqui, tem tudo que eu preciso, então tem a visão geral, ó, tem a explicação do que é o nosso projeto. Então acorda aí, que é o nome do projeto que eu decidi, tá? Então eu não sou muito criativo, mas acorda aí, acho que ficou interessante. E tem um AI, né, que tem ali, faz uma referência a IA. E hoje em dia a gente sabe que como a IA tá hypada, qualquer coisa que tenha alguma referência a IA no nome já é 10 vezes mais valorizado, né? Então a gente colocou aqui uma Acorda AI, que é um aplicativo mobile inteligente que permite aos usuários criar alarmes baseados em localização geográfica. O aplicativo utiliza geolocalização para detectar quando o usuário está próximo a um local específico e dispara alarmes personalizados automaticamente, tá? E tem toda uma explicação aqui, a gente não vai passar por tudo isso. Eu vou colocar esse código no GitHub e vocês vão poder olhar com mais calma. Com base nesse arquivo, eu fui lá, de novo, pedi para o Copilot criar outro arquivo chamado features.md, que vai ter todas as funcionalidades que o meu aplicativo deve ter. Então fui lá pedir para ele, ó, com base no index.md, cria um arquivo chamado features.md, que vai dizer todas as funcionalidades que o aplicativo deve apresentar ali quando ele estiver finalizado. E ele criou aqui esse outro arquivo para mim, que são exatamente as funcionalidades do nosso aplicativo. Então tenho separado aqui, ó, o index, com a explicação do que é o meu projeto, e o features, que são as funcionalidades desse projeto. Por exemplo, ó, detecção automática de chegada, ativação inteligente de alarmes, múltiplos alarmes simultâneos, personalização completa, alarmes visuais, alarmes sonoros e táteis, né, que é no caso aqui para emitir um som, e também o seu celular vibrar, por exemplo, controles de interação, recursos especiais, monitoramento durante o sono, despertar eficaz e por aí vai. Ele pegou e criou aqui um monte de funcionalidade. Algumas eu nem queria, mas eu decidi não modificar muito esse arquivo, tá? Então vou deixar aqui. Se você fizer algo parecido, você pode ler as funcionalidades que ele adicionou ali e você vai tirando o que você achar que tá muito viajado, que às vezes ela coloca aqui umas coisas que não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Agora nós temos mais dois outros arquivos, que vai ser o nosso arquiteture.md e o nosso structure.md. O arquiteture.md que vai dizer a arquitetura do meu projeto. Então eu tinha aqui outro projeto, posso até abrir aqui para vocês? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então prontinho, ó, já abri aqui para vocês. Vocês podem ver que tem até uma arquitetura e um structure.md também. Por quê? Na época que a Google lançou a arquitetura oficial deles, baseada ali em MVVM, eu queria criar um projeto utilizando essa arquitetura exatamente para praticar. Então peguei a arquitetura do Google, fiz algumas modificações, deixei de uma forma que eu achava melhor ali para mim, tá? Então quando você vai criar a arquitetura de um projeto, você tem que fazer essa arquitetura baseado em algo que você conheça, que algo que você entenda e que faça sentido para o seu projeto. Então eu fiz isso aqui com esse projeto, que é o PES AI. Vocês podem ver que eu não tenho criatividade com os nomes dos meus aplicativos. Então o PES AI, exatamente, ele tem uma arquitetura bem legal. E eu não tinha essa documentação. O que eu fiz? Ó, tem até aqui o nosso prompt. Eu usei a IA para criar duas documentações. Uma
explicando aqui a arquitetura do projeto e outra para explicar aqui a estrutura desse projeto. Então, eu queria utilizar essa mesma arquitetura e essa mesma estrutura lá no nosso Acorda Aí. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e coloquei o nosso prompt, né? Analise meu projeto e crie uma pasta chamada Docs na raiz do projeto. Nela deve conter um arquivo chamado Arquitetura MD, que define todos os padrões de arquitetura do app, e um arquivo chamado Estrutura MD, que define as estruturas e organização das pastas. Então, eu queria utilizar essa mesma arquitetura, pedir para a IA analisar um projeto que eu já tinha e criar uma documentação com essa explicação dessa arquitetura. E foi isso que eu fiz lá, tá? Eu só peguei também esse arquivo que já está pronto e coloquei lá no nosso projeto, tá bom? Então, são esses 4 arquivos que a gente vai precisar. Então, primeira coisa, vou vir aqui, ó, vou criar uma nova pasta. Aqui vou criar uma nova pasta chamada Acorda Aí App, beleza? Vou entrar nessa pasta, entrei aqui nessa pasta. Nessa pasta eu vou criar aqui uma outra pasta chamada Docs. Aqui vai ser nossas Docs, beleza? E agora a gente vai abrir isso aqui no VS Code, né? Então deixa eu abrir aqui no VS Code. Belezura, já apareceu aqui pra gente, né? Ele já abre também aqui o nosso Copilot, porque agora o VS Code quer meio que obrigar todo mundo a utilizar o Copilot, né? Vai utilizar IA, querendo ou não. Vou diminuir aqui o nosso console, que a gente não vai precisar por enquanto. E aqui na nossa pasta Docs, a gente vai pegar e criar exatamente esses arquivos aqui, ó. Esses aqui já são os arquivos prontos, tá bom? Que eu utilizei no outro projeto, que a IA, ó, pode ver cheio de erro. A IA não conseguiu. Vamos tentar hoje de novo, né? A gente pode copiar tudo pra lá. Então, pegar o Arquiteture, Feature, o Index e o Structure. Vou copiar. Vamos vir aqui e vamos colar. Então, beleza. Aqui dentro de Docs, eu já tenho exatamente o que eu vou precisar, que é a explicação do meu projeto, as minhas funcionalidades, a arquitetura e a estrutura. E agora eu quero que a IA faça o quê? Ela cria o nosso projeto Flutter utilizando exatamente essas referências, tá bom? Não quero que ela saia viajando, fuja muito disso, porque eu quero entender o que ela tá fazendo. O que eu vou fazer agora? Eu já deixei um prompt aqui pronto, deixa eu abrir aqui pra gente. Então tá aqui o prompt que a gente vai utilizar, eu vou deixar aí pra vocês também na descrição ou nos comentários, não sei, eu vou ver ainda onde vou deixar. Mas eu peguei, baseado na minha primeira experiência que deu tudo errado, eu deixei o prompt um pouco mais aperfeiçoado aqui, para ver se agora ela funciona de maneira correta, né? Então, coloquei, ó, crie um projeto Flutter usando os comandos oficiais no terminal, porque da outra vez ela criou as pastas do zero, e eu acho que ela fez com que o Android ficasse muito desatualizado, então eu tive que demorar muito tempo corrigindo ali questões do Android, eu não quero fazer isso dessa vez. Olhe os requisitos da documentação na pasta Docs, atente-se ao IndexMD e acesse os outros arquivos de documentação para saber os padrões que devem ser utilizados. O projeto deve ter todas as funcionalidades descritas em FeatureMD e atender o objetivo descrito em IndexMD. Seguir a arquitetura descrita no ArquitetureMD e a estrutura de pastas descrita no StructureMD. Garanta que essa versão tenha todos os recursos solicitados e funcione de modo correto, com as funcionalidades mais recentes do Flutter e dos pacotes necessários, porque também, na minha primeira tentativa, ela pegou e utilizou pacotes muito desatualizados. Eu também tive que mexer isso na mão, né? E se a gente quer utilizar IA, a gente não quer ter trabalho. Vou pegar esse prompt, tá bom? Pegar aqui, vamos voltar aqui no nosso terminal, vamos colocar aqui no nosso Copilot, e eu vou pegar, vou diminuir um pouco as letras, né, tá meio super gigante, beleza? O arquitetura eu já mostrei pra vocês, né, os features eu acho que também mostrei, beleza? Ó, tá aqui o Arquitetura MD, ele vai ter a explicação da arquitetura que eu quero utilizar, no caso aqui as camadas de apresentação, domínio e dados, também vou deixar esses arquivos aí no projeto no GitHub, para vocês darem uma olhada com mais calma. No nossa estrutura, basicamente está dizendo as estruturas de pastas, como elas devem ser organizadas. Tanto aqui é o nosso Data, Domain e Presentation. Dentro do Presentation tem nossos Components, Pages e View Models. Dentro do Domain tem nossas entidades, Repositories e User Cases. Dentro do Data tem os nossos Data Sources, os nossos Models e a implementação dos nossos repositórios. Então vocês podem olhar com mais calma depois. Uma coisa que eu vou fazer também é que eu coloquei aqui, ó, crio um projeto Flutter e vou colocar aqui nessa pasta, que da outra vez ele criou uma outra pasta, eu tive que entrar na pasta de novo, então cria um projeto Flutter nessa pasta utilizando os comandos oficiais do terminal. Mas acho que ele não vai conseguir. Vou deixar aqui para ver o que ele vai fazer, né? Vou apertar Enter, deixa eu ver aqui, ó, tô utilizando o Cloud, tá bom? Cloud 4, o pessoal diz que é um dos melhores para essa criação de código. Não sei se é o melhor mesmo, né? Depois eu posso testar também com GPT ou com Gemini, mas por enquanto vamos utilizar ele aqui mesmo. Vou apertar Enter e agora é só esperar a magia acontecer. Da outra vez levou uns 10 minutos, pode ser que eu faça um corte nesse vídeo, para vocês não terem que ficar esperando aí comigo. Aê, finalmente
ele terminou de criar o projeto, tá? Aqui ele tá dizendo que acabou. Então o projeto Acorda Aí criado com sucesso. Muitas coisas estranhas aconteceram durante essa criação, né? Eu cortei o vídeo para vocês não precisarem ver tudo isso. Demorou aqui uns consistentes 40 minutos, tá? Para ele criar esse projeto aqui do zero. No final ele abriu na web. Eu não entendi porquê, mas a gente vai tentar abrir no nosso emulador já já. E ele criou esse projeto sumário, que eu acho que é toda a explicação, né? Do que ele fez, como ele criou o projeto. Tá bom. Ok. Então, teoricamente, a gente tem um projeto funcional, segundo o Copilot. Então, eu vou clicar em Keep. Ele vai manter. Eu ainda não entendi porque que ele criou aqui na web, né? O que ele abriu na web. Deixa eu fechar aqui. Ele tá rodando aqui, ó, o nosso projeto Flutter nesse browser que ele abriu aqui diretamente na nossa ideia. E não deu certo também, porque acho que ele precisava da localização e esse browser aqui não deve ter permissão de nada disso. Vou fechar por enquanto, mas o projeto, em teoria, está criado, né? Então, o que é aqui para poder parar esse projeto? Vamos dar uma olhadinha aqui que ele fez, ó. Eu tava dando uma olhadinha aqui enquanto o projeto era criado e já tem algumas coisas que eu não concordaria assim logo de cara. Por exemplo, aqui no App Theme, onde tem todo o tema do nosso app, ele colocou aqui as cores, colocou também aqui os estilos dos nossos inputs, dos nossos buttons, dos nossos textos, todos aqui nesse mesmo arquivo. Eu particularmente não faria isso, eu ia criar uma classe para cada um deles e deixar separadinho, acho que ficaria mais organizado, mas não tem problema. Vamos ver aqui o nosso home page. Então aqui no nosso home page, a nossa página inicial, no caso aqui esse app vai ter uma ou duas páginas no máximo, né? Então a home page é um lugar para você editar seus alarmes, por exemplo. Ele também utilizou aqui os widgets como funções. E eu também não concordaria muito disso, né? Eu faria aqui componentes, tem que ter a pasta de componentes, que acho que ele não criou, tem, ó, pasta de componentes. E eu colocaria essa estrutura ali em um widget separado nessa pasta, mas tudo bem, né? A gente pode, isso aqui são coisas que a gente pode refatorar depois. Se o projeto estiver funcionando, isso é o de menos. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui agora um dispositivo, né? Um emulador, aqui do lado, ó, que eu não estava vendo. Vou abrir aqui no emulador do Android, que provavelmente é o que vai funcionar com mais tranquilidade, né? O Android é mais de boa. Então, beleza, já abri aqui nosso emulador do Android. Agora eu vou tentar rodar o projeto nesse emulador. Então, aqui o nosso F5. Vamos ver se dá tudo certo. E ele deu um pequeno erro, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. E vou mandar aqui a IA corrigir, né? Então, tive esse erro ao tentar buildar o projeto. Buildar não é uma palavra que existe, né? Mas tudo bem, vou colocar aqui. Buildar é uma palavra que os brasileiros inventaram, né? Tipo, rushar. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Uma coisa que eu não falei é que aqui no caso ele criou a estrutura de pastas exatamente como eu pedi na documentação, tá? Então tá certinho, ó. A mesma coisa que eu coloquei aqui nas estruturas, ó. O core tá aqui. São nossas camadas de data, domain e presentation. Exatamente como eu pedi, tá aqui os arquivos, tá? Depois eu vou olhar com mais calma, mas tá tudo aqui criado exatamente como eu pedi. Isso é o legal da documentação, né? Então eu sei exatamente, se eu precisar modificar alguma coisa, eu sei exatamente os arquivos que eu devo mexer agora, né? Se ele tiver feito tudo certo, depois eu vou conferir isso aqui mais direitinho. Ele ainda tá tentando corrigir, tá meio difícil. Opa, excelente! A compilação foi bem sucedida, problema resolvido. Ele tá falando aqui o que ele fez, né? Atualizou o Java, no caso estava no 8, e ele colocou o Java aqui na versão 11. Então, aparentemente, funcionou agora, né? Ele conseguiu buildar aqui. Vamos tentar rodar agora aqui no nosso emulador, né? Uma coisa que vocês não viram, que eu cortei, né, no vídeo, no caso, quando ele estava tentando criar o projeto, aconteceram muitos erros. Ele dava um erro e ele tentava corrigir e tal. E ainda no final sobrou esse erro aqui que ele corrigiu agora, né? Mas tudo bem, é a vida. Talvez seja problema que ele tenta fazer... misturar coisas desatualizadas com coisas mais atualizadas, como eu pedi, e acaba dando esse problema. E olha só, o nosso projeto acaba de rodar, cara. Rodou, já tá pedindo aqui a permissão para poder utilizar minha localização. Vou colocar aqui usar enquanto eu estiver no app. Vamos ver aqui, ó, tá obtendo a localização. E nesse caso aqui, não vai funcionar de cara. Por quê? Porque a gente não configurou a nossa API do Google. Então lembra, ele falou que eu tenho que configurar a minha key do Google, né? Minha API Key. Então vou procurar aqui onde ele fala isso. Vou pedir aqui para ele, né? Como configurar minha API Key do Google Maps. Tô contando que seja isso, né? Porque o app fechou. Não sei se deveria fechar só por causa disso, né? Mas ele começou buildando. Nem vi aqui o que aconteceu no console log. Mas beleza, já tá bem mais promissor. Então tá dizendo aqui, ó, para acessar o console.cloud da Google, pegar o Maps SDK, né? No caso aqui, ativar o Maps SDK, ativar o SDK do iOS, o Geocoding API e o Place API é opcional, mas a gente vai ativar também. Como eu sabia que ele ia pedir isso, eu já deixei aqui, ó, exatamente esse cara aberto aqui na tela pra gente.
é exatamente o Google Cloud, onde você configura suas APIs Key ali do Google. Vou criar aqui um novo projeto, então selecionar o projeto, novo projeto, nome do nosso projeto, Acorda Aí, esse cara aqui, criar, beleza? Ele tá criando aí o Acorda Aí, beleza? Ele criou aqui o projeto, ó, então criar projeto, Acorda Aí, selecionar o projeto. Vamos entrar aqui nele. Eu tenho que ativar o quê? O SDK, né? Então tá dizendo, ó, cria um projeto, navegue em API Services. Então aqui, ó, API Serviços. Tenho que ativar o SDK do Android, do iOS. Então, biblioteca. Então aqui, ó, Maps SDK for Android. Vou clicar, vou ativar. Boa, já gerou aqui minha chave de API. Tá vazando pra todo mundo, né? Mas tudo bem, deixa eu copiar. Depois eu apago esse projeto e crio um novo. Deixa eu aceitar aqui as modificações que ele fez, né? Das correções. E vou colocar aqui no arquivo e depois a gente modifica. Vamos ativar tudo que a gente precisa logo, ó. Colocar aqui minha chave de API, esse arquivo aqui. Acessar a plataforma do Google Maps. Talvez mais tarde, não vou restringir nada por enquanto, que eu quero só testar se funciona. Beleza, vou vir aqui API Serviços de novo. Vou clicar aqui em Maps. Então agora eu quero o SDK para o iOS. Tá aqui, ó, Maps SDK for iOS. Então vou Enable, vou ativar ele. Do Android já tá ativado, esse aqui do lado, ó. Então, já tá ativado. Vou voltar aqui, qual outro que eu preciso mesmo? Geocode API. Vou copiar aqui esse nome. Aqui ele já ativou do iOS. Vou colocar o Geocode API aqui e pesquisar. Aqui, Geocode API. Vou clicar. Vamos ativar também. Já vou pegar o nome do próximo, que é esse aqui, Places API, que ele disse que é opcional. Mas vamos ativar, né? Via das dúvidas. Para não dizer que é culpa nossa que se o projeto não funcionar. Beleza? Já ativou. Vou colocar agora aqui o outro, que é o Places API. Vou pesquisar. Esperar ele aparecer aqui pra gente, ó. Places API. Também vou ativar. Então aqui, ó, o Android, o iOS, o Places e o Geocoding também. Todos ativos como ele mandou. Agora eu vou pegar aqui o nosso key e vamos ver onde é que ele manda a gente colocar isso aqui. Então deixa eu ver, substitua sua chave. Então aqui no Android Manifest, tá bem aqui, ó. Sua chave aqui, então Ctrl V. E também aqui no App Delegate, que é do iOS, sua chave aqui. Então Ctrl V. Coloquei minha chave de API nos dois. Posso fechar esse aqui por enquanto, não preciso salvar, já vazei demais, né? Então já tenho aqui a configuração do Android e do iOS. Tá mandando eu colocar um Flutter Clean. Então, Flutter Clean, Flutter PubGet e o Flutter Build, né? Locais onde substitui a chave, beleza, a gente já fez. Pronto, agora eu posso teoricamente rodar esse projeto. Eu vou apagar a versão que eu tenho aqui e vou instalar uma nova. Então, vamos apagar esse cara e vou rodar novamente. Então, F5 aqui para ele rodar. Beleza, já pediu aqui, ó, permissão para minha localização. Então, vou aceitar enquanto estiver no app. Tá tentando obter nossa localização. Opa, promissor, promissor. E já apareceu aqui o nosso mapa, tá bom? Então, como eu tô aqui no emulador Android, eu tenho uma localização falsa, né? Então, aqui tá lá em São Paulo minha localização, se eu não me engano. Mas não tem problema. Agora, vamos ver como que é o funcionamento dele. O que que a gente tem? A gente tem o mapa e tem as listas. Então, aqui são os meus alarmes. Então, os alarmes que eu criar vão ficar aqui nessa listagem, né? Posso adicionar um novo. Eu tinha pedido pra ele, pra quando eu tocasse... ó. Quando eu toco no mapa, ele cria... Então, aqui na frente dessa rua, eu vou clicar, ó. E ele já permite que eu crie um novo alarme aqui nessa localização. Tá promissor, hein? Será, cara? Será? Vai funfar? Ó, até rimou. Funfar. Descrição. Não sei. Só sei que foi assim. Beleza? Os jovens não sabem de onde vem esse meme, né? Beleza, aqui o raio em metros. Então, aqui... quão perto o alarme vai disparar, vou colocar aqui 62 metros, opa, 62 metros aqui mesmo. Se vou ativar a vibração e também o som, então sim, né? No caso aqui, eu testo o som, será? Eu não defini uma música, né? Será que ele vai tocar algum som padrão do sistema? Beleza, tem tudo que eu preciso. Vou clicar em salvar, que tá bem escondido o botão de salvar, ele já marcou um pin aqui pra mim. Então, em teoria, deixa eu ir aqui pra localização correta. Então, aqui em SP. Em teoria... deixa eu dar um zoom aqui nesse mapa. Se eu chegar nessa localização agora, ele deve disparar o nosso alarme. Então, a localização é na frente dessa rua, se eu não me engano, né? Olha que legal, tem um ponto de ônibus bem aqui. Então, faria até sentido, né? Então, seria aqui na frente dessa rua. Eu coloquei 60 metros, então pode ser mais ou menos por aqui, né? Na verdade, é mais ou menos por aqui, na frente do ponto de ônibus de verdade. Então, set location. Minha localização mudou de posição. Eu que tô no lugar errado. Onde tá minha localização? E onde tá o nosso pin? Tá lá embaixo. Não sei porque tá tão errado esse aqui. Vou tentar chegar no local correto. Acho que é aqui nessa divisória, né? É isso mesmo. Tá bom, tá bom. É que a IA ia me decepcionar de novo aqui. Então, é mais ou menos aqui, né? Beleza? Vou tentar colocar, na frente dessa rua. Seria mais ou menos isso aqui. Set location. Vamos ver se minha localização agora sai daqui e vai pro local correto. Opa.
Foi pro local correto. Não era pro alarme estar tocando? Alguma coisa do tipo? Eu tô exatamente na localização, né? Até o alcance dela, ó, tá aqui dentro. Mas nada aconteceu, né? Nenhuma notificação, nem nada. Set location de novo. Vamos ver aqui na lista, ó. Tá aqui o nosso alarme criado. Não, ó, ele tá dizendo que o alarme foi disparado. Ué, mas não mostra nada na tela? Não tem som, não tem... não tem uma notificação, não tem nada? Ele tá dizendo que o alarme... por isso que ele mudou de cor, né? Ele foi de verde para o vermelho. Mas nada aconteceu aqui pra gente, né? Vamos criar outra aqui depois? Vamos tentar pedir pra IA ver se ela corrige, né? Querendo ou não, ela já deu um bom adianto aqui no nosso serviço. Mas não tá funcionando como eu pedi. Então aqui eu coloquei pra ele, ó. Quando o usuário chega na localização marcada, o alarme deve disparar um toque sonoro, vibração e também uma indicação visual na tela. Pode ser uma página específica com a opção de parar o alarme, né? Então você quer ter a opção de parar o seu alarme. Então ele tá tocando, você marca. Opa, já escutei aqui, pode parar de tocar, né? Ele criou uma pasta chamada Sounds, aqui nos nossos assets. Tem um readme nela. Para ter um som de alarme personalizado, adicione o arquivo MP3 nessa pasta com o nome alarme tom MP3. O arquivo deve ter características de alarme, tom alto e penetrante, duração de 3 a 5 segundos e formato MP3 ou WAV. Se não houver o arquivo de som, o sistema tentará usar o som padrão do sistema. Oh, interessante. Mas eu vou pegar um alarme, né? Enquanto ele tá criando aqui, na verdade eu já tinha separado um alarme que a gente poderia utilizar. No caso aqui, qual é o nome do arquivo? Esqueci. Deixa eu copiar aqui o nome do arquivo que ele quer que eu faça. Alarme tom. E eu quero utilizar esse alarme aqui. Perfeito. Né? Quem não quer acordar com esse somzinho? Ah, meu Deus, cala a boca! Parou? Beleza, deixa eu fechar, senão daqui a pouco tá tocando um ililili aqui no meu ouvido de novo. Vamos esperar aqui. Terminou? Ah, não, ainda tá trabalhando aqui. Opa, terminou de novo. Mais uma vez, demorou mais um tempo gigante. Já tô com quase 2 horas de gravação, tá? Pra vocês aí é bem mais reduzido, mas aqui tá demorando bastante, mas tudo bem, né? Perfeita compilação, bem sucedida. Ele fez várias coisinhas aqui. Eu não vou ler. Se eu quisesse ler, eu não tava utilizando IA, né, cara? Não, brincadeira, cara. Depois você lê aqui com calma, tá bom? Pede pra ele detalhar o que ele fez pra você entender o que tá acontecendo. Mas no caso aqui eu já tô com preguiça. Não quero nesse momento, não. Beleza? Posso manter aqui o que ele adicionou. Vamos adicionar o nosso alarme, né? Aquele nosso excelente alarme. Eu vou copiar ele aqui, ó. Das minhas pastas. Opa, copiei o nome do arquivo. Quero copiar o arquivo. Em Sounds. E colar. Beleza, tá aqui. Vocês querem escutar de novo? Perfeito, ililili. Vamos agora parar aqui por enquanto. Vou desinstalar esse app e instalar novamente. Então, beleza? F5 aqui para rodar o nosso projeto de novo. Vamos ver se agora vai, né? Agora vai. Ó, já foi bem promissor o que ele fez, mas a IA sempre tem uma, digamos, maldição, que é quando você... tem algo que tá funcionando, você pede para ela mudar e ele acaba parar de funcionar as outras coisas. Mas vamos ver se vai dar tudo certo, né? Então, permitir aqui acesso à minha localização. Beleza, ó. O restante parece estar tudo funcionando ok, não tem muita diferença. Para poder ficar fácil de achar, eu vou colocar aqui nessa curva pra gente. Beleza. Ililili. É o nosso alarme. Lilili. Perfeito. Som e vibração. Beleza. Salvar. Nosso alarme já está definido. Vamos aqui no nosso Fake Location. Vamos para a localização que nós definimos aqui, que é bem aqui na curva. Então tem 100 metros dessa localização, então deve ser fácil acertar. Então, Set Location. Opa! Apareceu já a nossa tela. Você chegou ao destino. Ililili. É isso, mas a música não tá tocando. Não sei se é por causa do meu emulador ou se é por outro motivo, né? Mas, ó, a tela já apareceu. É uma tela um pouco exagerada, eu tenho que dizer. Talvez a gente tenha que mexer um pouco no design dessas telas. Mas tá aparecendo aqui pra gente. Então, chegando na localização agora, pelo menos eu tenho um alerta. Literalmente aqui um alerta bem exagerado. Que eu cheguei. Se eu parar o alarme, perfeito. Agora ele marca o alarme como ativado, né? Vamos testar de novo, ó. Infelizmente, nossa música não tá tocando. Eu não sei se é porque eu tô no emulador ou se é porque deu algum problema, né? Mas a gente pode depois analisar, nós mesmos, né? Fazer a refatoração, entender ali o que pode estar acontecendo, porque a IA tá com dificuldade de colocar a música. Mas beleza, vamos colocar aqui outro, ó. Outro teste, escrito todo errado, mas tudo bem. E aqui uma descrição, cheguei no trampo. Perfeito, 100 metros, som e vibração, né? A vibração não sei se está funcionando, depois eu vou buildar no meu celular para ver se está tudo certo. Então aqui vou salvar, beleza? É um pouco aqui mais para baixo. Então vou clicar aqui e vou definir a minha localização. Set Location.
e já apareceu. Outro teste, você chegou ao seu destino, parar alarme. Perfeito, ó, já tá funcionando. Cara, eu vou ter que testar, eu vou fazer o seguinte, vou dar um corte no vídeo, vou buildar e colocar no meu celular pra gente ver se ele toca o som ou pelo menos a vibração, tá? Então vou fazer isso aqui agora. Ó, e aqui, ó, no momento que eu criei, demorou um pouquinho, mas ele apareceu pra gente sim, ó. Ativou o alarme, mas sim, tá sem vibrar e sem tocar o som, tá? Tá com esses dois probleminhas ali que deveria estar acontecendo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas tá aqui, ó. O alarme foi ativo. Exatamente o alarme que eu criei, né? Eu tava tentando baixar aqui, eu cortei essa parte, mas eu tava tentando colocar aqui um fake GPS pra poder registrar a localização. Mas quando eu me mexi aqui um pouco, ele pegou e ativou o alarme. Agora eu posso parar do meu jeito que a gente fez aqui no computador, no emulador. E funcionou tranquilamente. Mas tá aqui, né, gente? Querendo ou não, ele criou um projeto que tá funcionando. Tá fazendo quase tudo que a gente pediu. Ele pega, marca uma localização no mapa específica. Quando o usuário, né, quando a pessoa chega nessa localização, ele dispara o nosso alarme, que não tem o som e nem a vibração, então não é bem um alarme, mas ele tá tentando tocar. Ele exibe o alerta na tela e deixa a gente parar o alarme. Deixa eu configurar múltiplos alarmes, como a gente pediu, ó. Então tem múltiplos alarmes. A gente pode ativar ou desativar, que eu nem pedi isso aqui, mas ele dá a possibilidade? Dá a possibilidade? Não, é só fake news aqui. Ele não deixa eu desativar, mas tudo bem. Ele colocou aqui só pra poder enganar a gente, né? Mas ele diz quando o alarme foi disparado ou não. Então esse aqui tá ativo porque nunca foi disparado. Esses aqui já foram disparados. Ele fala, ó, quando ele foi disparado. Então há tanto tempo atrás, o raio, a descrição. Tá, é bem interessante. Ele levou aqui, ó, vou colocar em média, eu tô com quase 2 horas de gravação já aqui. Mas a criação mesmo do projeto, não vou colocar documentação também nesse cálculo, ele levou uns 40 minutos para poder fazer a criação do projeto, corrigir os problemas e deixar ele aqui funcionando. Eu já tenho 10 anos de experiência como programador, em Flutter eu tenho uns 6 anos de experiência já praticamente. Eu levaria, em média assim, colocando por cima, umas 4 horas. Eu levaria 4 horas para criar um projeto dessa forma. Lógico que a gente agora tem duas questões. Eu levaria 4 horas para criar o projeto, mas eu entenderia tudo que o projeto está fazendo. Então, se eu precisasse modificar qualquer coisa agora, eu saberia onde estava. Nesse momento, com o projeto criado com a IA, eu ainda não tenho esse conhecimento. Eu vou ter que vir aqui no código, estudar o que ela fez e aí adquirir esse conhecimento, né? Entender o que ela fez, provavelmente refatorar aquelas questões que eu falei para vocês. Deve ter muitas outras coisas aqui que deve estar esquisita, que eu ia querer mudar também. E também tem um fato que não está funcionando 100%. Provavelmente eu levaria 4 horas, mas estaria funcionando 100%. Estaria funcionando já com alarme, com som, com a vibração, tudo que eu preciso. Porque quando a gente vai criar um projeto nós mesmos, a gente faz isso de forma gradual. Então eu ia criar a parte que toca o som. Eu ia ver, tá funcionando? Não tá? Não tá funcionando? Eu ia corrigir. Vibração, tá funcionando? Não tá? Não tá funcionando? Ia corrigir. Então depois de 4 horas, quando eu entregasse esse projeto, ele estaria sim funcionando e pronto para ser utilizado. No caso é que a gente levou 40 minutos, porém, ele ainda não tá 100%. Lógico que eu posso bater um pouco mais de cabeça aqui com a IA, pedir para ela tentar de novo, solucionar o problema, procurar onde está ali a questão, né, onde que tá o erro, e aí chegar um momento que ela conseguiria resolver e trazer a aplicação 100% pra gente. Mas quanto tempo isso também não levaria, né? Mas lógico, para um MVP, você pegar uma ideia e colocar ela em prática de forma rápida, lógico que é uma ferramenta absurda, né? Como falaria ali o BKS Edu, é impressionante demais essa cena, né? Realmente ela criou aqui uma aplicação aqui pronta para ser utilizada em pouco tempo. E aí, lógico, se você tem um conhecimento ali como programador, você pode pegar esses códigos e já começar a trabalhar em cima dele, né? É o que eu quero fazer. Então pode ser que um próximo vídeo que eu vou trazer aqui seja eu já pegar esse projeto aqui mais trabalhado, mudar o design dele, trazer mais funcionalidade, corrigir os erros que estão acontecendo e trazer ele aqui pronto e, sei lá, a gente fazer o próximo vídeo lançando esse aplicativo aqui na loja da Google, por exemplo, né? Também tem a questão que a gente não vai colocar tudo só na mão da IA e esperar ela fazer de qualquer jeito e pronto, né? E dizer assim, não, posso colocar esse projeto para produção. Lembrando que eu fiz aqui toda uma documentação bem detalhada, explicando tudo que deveria ter no aplicativo, como ele deveria ser estruturado, qual arquitetura utilizar e qual o objetivo do aplicativo. Então eu detalhei para a IA tudo o que eu queria. Então tem um embasamento humano para o que ela criou, né? Beleza, ela criou aqui bastante coisa já pra gente, mas nós também, eu gastei aqui uns 30, 40 minutos para poder deixar essa documentação pronta, né? Lógico que eu não vou colocar isso no vídeo para vocês, mas eu passei um bom tempo para deixar essa documentação
pronta e também do jeito que eu queria, porque quando eu pedi para IA ir alterando essa documentação, ela ia pegando e viajando ali, eu tinha que tirar coisas que não fazia sentido ali dentro do contexto da aplicação que a gente quer criar. Mas lógico, é uma ferramenta bem interessante. Então estudem bem a arquitetura, a tecnologia que você usa, exatamente para quando você precisar, você saber direcionar a IA para o caminho certo. Por que ela criou essa arquitetura de um jeito aqui? Eu já vou entender melhor. Porque eu pedi para ela, não foi ela que decidiu. Se eu deixasse, né, o outro projeto que eu fiz, ela criou uma arquitetura toda doida ali, bem bagunçada ali, um código que eu não conseguiria escalar ele para um projeto que fosse para produção. Esse caso aqui eu já vejo bem mais potencial, como eu falei para vocês, eu tenho que estudar ele, entender e aí melhorar o que eu achar interessante. Mas claro, né, a primeira experiência aqui para mim foi bem positiva, achei bem interessante. Provavelmente vou utilizar aí cada vez mais, né, que nesse mundo não tem como a gente não utilizar IA, ou você utiliza IA ou você vai acabar ficando para trás, né? Mas é isso, né, pessoal? Então vou deixar o código desse projeto nos comentários fixados para quem quiser ver essa estrutura, buildar na sua própria máquina, olhar aqui a documentação, né, os arquivos de documentação, utilizar nos seus próprios projetos aí, você pode ficar à vontade. E também vou deixar o prompt para quem quiser utilizar, tá bom? Lembrando de você adaptar essas coisas para o seu contexto ali, para uma arquitetura que você entenda, para o prompt ali, para o projeto que você está fazendo, algo mais específico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Eu sei que me diverti. Vejo vocês na próxima.